E a primeira coisa que eu queria saber, Jones, é o que te motivou a fazer, a concorrer agora ao governo do estado? O que foi que lhe levou a isso? Primeiro e antes de tudo, boa tarde, Karina, boa tarde, Alcides, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Agradeço muito o convite do Sindijude. E eu costumo falar desde o começo dessa eleição, quando a gente para olhar a história do Brasil, Pernambuco sempre se destacou como um dos estados vanguarda nos processos de transformação. Você pega na época, professor de história, né? Você pega na época do Brasil colônia, as revoltas contra a escravidão, as revoltas contra o Brasil colônia. Pernambuco teve um papel de destaque. Muita gente esquece que o próprio Quilombo dos Palmares ficava num território que na época correspondia a Pernambuco. Depois foi desmembrado, foi para o território das Alagoas, né? Mas o próprio Quilombo dos Palmares, por exemplo, nasceu aqui. Então, você pega a época do Brasil Colônia e a época do Brasil República, Pernambuco tem um histórico destacado de luta, de resistência, de rebeldia. Você para pensar, aqui foi onde nasceu as Ligas Camponesas, que é o movimento de luta pela terra mais importante na história brasileira, junto com o MST. Aqui foi onde nasceu o movimento Mangue Beat, que é talvez o movimento cultural mais criativo do Brasil dos últimos 40 anos. Aqui foi onde surgiu o movimento de cultura popular. Aqui foi onde começou o movimento de alfabetização de Paulo Freire, que depois ganhou fama mundial, renome internacional, e por aí vai. Ou seja, Pernambuco tem uma história de luta, de rebeldia, de resistência tão bonita. Eu entendo que essa história se perdeu, foi adormecida. Aliás, se perdeu não, foi adormecida nos últimos anos por causa de um projeto político liderado pelo PSB que se apresenta como esquerda, mas que na prática não é de esquerda, não apresenta um projeto para a classe trabalhadora, e o PSB se colocou uma tarefa, né? Contribuir num movimento político para resgatar essa história de luta, de rebeldia e de revolução que o povo pernambucano tem. Acho que uma das principais tarefas que a gente tem, para além do debate eleitoral, para além de conquistar voto, a gente quer conquistar muito voto, para além de debater propostas, para além de apresentar programa, a gente quer olhar para Pernambuco no longo prazo e pensar a contribuição do PCB num movimento que não é só nosso, evidentemente, de resgatar esse histórico de luta e de rebeldia, até porque o fascismo bolsonarista não vai ser destruído nas urnas. Ele pode ser derrotado eleitoralmente nas urnas, mas o bolsonarismo, a gente tem uma tarefa de médio e longo prazo para destruir o legado, o resquício do bolsonarismo no Brasil, né? E Pernambuco pode e deve ter um papel de vanguarda, a gente resgatando essa nossa história pernambucana de revolução. Muito bem. A próxima pergunta, né, tem muito a ver com essa questão da motivação, né, da sua candidatura. E a gente conversou ontem com Cláudia, né, perguntando o seguinte, né, o governo do estado, né, de Pernambuco, ele tem no nome, né, o principal partido, o socialismo, né? Então, se entende que é de esquerda, é uma aliança de esquerda, e há algumas candidaturas, né, que também se dizem de esquerda, como a sua, confrontando esse governo. Então, assim, o que é que a gente pode esperar de diferente, né? E assim, já que é uma campanha, né, que se diz anticapitalista, antiimperialista, então também que você esclarecesse um pouco o que é, né, disputar uma eleição, né, no marco do capitalismo e ser uma candidatura anticapitalista, né? Então, sobre essa questão do papel da esquerda no Estado, da candidatura do PCB e de ser anticapitalista, né? Excelente pergunta, Alcides. Eu vou até fazer uma referência. Ontem eu estava no bar, ali no Pátio Santa Cruz, que é próximo do nosso comitê do Poder Popular aqui em Recife, e eu encontrei um rapaz, Sandro, pedagogo, militante do PT. A gente teve uma conversa, um debate muito rápido, mas foi muito interessante para entender, inclusive, o caráter dessas eleições. Sandro falou que vota no Danilo Cabral, e aí Sandro falou que Danilo Cabral foi um bom secretário de educação. Eu, como professor, eu fiz alguns questionamentos, né, sobre essa boa gestão do Danilo Cabral na Secretaria de Educação, representando a continuidade do projeto do PSB. Nos 4 anos que Danilo Cabral foi secretário de Educação, só teve basicamente um concurso público que não chegou a 3.000 vagas direito, né? Então, hoje em dia, na rede de professores do estado de Pernambuco, a gente tem 40 mil professores e professoras, e desses 40 mil, só 20 mil tem concurso. Metade da rede estão em contratos precários que tem como característica média duração de 1 ano. E que, por exemplo, em períodos eleitorais, como agora, esses professores e professoras que estão em contratos precários sofrem assédio moral para fazer campanha para o candidato do governo. Durante a gestão do Danilo Cabral, nunca se pagou o piso da categoria de professores. Aliás, durante todo o governo Paulo Câmara, né, o piso da categoria nunca foi pago, e agora, só em ano de eleição, é que juntando bônus, gratificação e por aí vai, se chegou no piso, mas não no salário base. É que isso significa que quando o professor se aposentar, quando o professor se aposentar, o rendimento vai lá para baixo,
né? Isso faz com que o trabalhador retarde a aposentadoria para não ter perda de rendimento, aí fica na sala de aula, adoece, piora a qualidade de vida e por aí vai. O Danilo Cabral, quando era secretário de Educação, ele contratou empresas privadas, consultorias, Rede Globo, Fundação Roberto Marinho, não sei o quê, para fazer o currículo e o projeto político-pedagógico das escolas. Então entrou essas disciplinas neoliberais aí de projeto de vida, empreendedorismo e por aí vai, no currículo da criançada. Aliás, é isso, Danilo Cabral, quando era secretário de Educação, o governo do estado de Pernambuco nunca cumpriu o mínimo do PNAE. O que é o PNAE? Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que diz que a merenda escolar tem que ser comprada da agricultura familiar. O mínimo do PNAE é 30%. O PSB nunca cumpriu o mínimo do PNAE, que é um programa que já existe, está consolidado, é um sucesso. Ou seja, quando a gente pega o básico do que se espera de um governo de esquerda, a gente vê que nada foi cumprido. Aí eu até brinquei com o Sandro, eu falei assim, Sandro, e a gente não tá nem cobrando o governo revolucionário do PSB, não. A gente tá cobrando, por exemplo, que o PSB fizesse algo parecido com o que, por exemplo, o prefeito João Paulo fez em Recife, né? Aquilo ali, por exemplo, foi uma prefeitura de esquerda, ainda que a gente, evidentemente, tenha discordâncias com táticas, estratégias do PT, mas o prefeito João Paulo foi uma prefeitura de esquerda. Então, acho que é a primeira coisa. O PSB apresenta um falso projeto de esquerda, porque o básico do que se espera de um projeto de esquerda não foi efetivado aqui em Pernambuco. O que é o básico? Pô, concurso público, valorização salarial de serviços públicos, boas condições de trabalho, participação popular na gestão, prioridade orçamentária para construir direitos sociais, combate às desigualdades, à pobreza e à miséria, reforma agrária, garantia de direitos universais e por aí vai. Nada disso acontece em Pernambuco. Então o que é que a gente quer nessas eleições? Primeiro, a gente quer apresentar um projeto político que contribua para organizar a classe trabalhadora, para politizar e para pautar um debate político sobre a construção do socialismo no Brasil e em Pernambuco. Um socialismo de verdade, não falso socialismo do PSB. Até porque, eu falei, né, a gente não pode perder de vista o longo prazo da conjuntura brasileira. O Brasil vai ter um trabalho de longo prazo para se livrar do fascismo. Né? Isso não vai acabar com a derrota de Bolsonaro nas urnas. E aí tem recuperação de direitos, por exemplo. Revogar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, o teto de gastos é a prioridade central. Isso não vai ser feito dia 2 de outubro. Isso é um trabalho de longo prazo para a gente recuperar nossos direitos e conquistar novos direitos. Né? Nossa candidata Sofia Manzano, do PCB, por exemplo, vem falando constantemente de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salários, avançando numa conquista de direitos para a classe trabalhadora. Então a gente precisa politizar, precisa organizar. Aliado a isso, resgatar temas básicos de um debate de esquerda que foram esquecidos. É muito triste perceber que, por exemplo, nessa eleição, basicamente é a gente que fala de reforma agrária de maneira sistemática, percebe? É muito triste perceber que nessa eleição, basicamente, é a gente que fala de uma defesa de uma política de saúde mental pautada no SUS contra as comunidades terapêuticas, contra dinheiro público para a comunidade terapêutica, engordando de dinheiro figuras como Clayton Collins, sabe? Basicamente, nessa eleição, é só a gente que fala de uma política de desencarceramento, que a perspectiva da gente não é construir mais presídios, mas se desencarcerar, desarmar essa bomba de encarcerar preto e pobre favelado, que é o sistema penal brasileiro. Então, várias pautas de esquerda que são básicas, eram básicas nos anos 80, nos anos 90, foram perdidas. É engraçado, para concluir a resposta, quando a gente fala assim, não, a gente defende estatizar o transporte, que a gente entende que o transporte tem que ser um direito universal. O transporte deve ser direito de todos e não a mercadoria para engordar as empresas. Aí aparece alguém e fala assim, não, mas essa pauta aí é utópica, essa pauta não é realizável. Poxa, a gente teve a estatização dos transportes no Rio de Janeiro, quando o Brizola era governador. A gente teve o avanço de um sistema de transporte público em Porto Alegre, quando Olívio Dutra era prefeito. A gente teve um avanço no sistema de transporte público em Diadema, na prefeitura do PT, no final dos anos 80. Ou seja, o que a gente está falando de um transporte como uma política pública, um direito universal, nem é um negócio revolucionário, radical. É um negócio que a esquerda brasileira, nos anos 80 e 90, dava como pão comido, como normal. Isso foi perdido. Então, acho que uma das funções da gente, além de politizar, de organizar a classe, de mostrar que o marxismo tem respostas concretas para o cotidiano, para os problemas cotidianos da classe trabalhadora, é levantar também bandeiras de esquerda que foram esquecidas.